Nessa videoaula vou lhe falar sobre um indicador simplesmente incrível, Marubozu VANC, V-A-N-C, sigla de volume de agressão no candle. Esse indicador, para operações manuais, é de uma utilidade muito grande, uma vez que ele reúne força de agressão, volume financeiro e índice direcional de movimento, o DMI, que você viu na aula anterior, mais os indicadores DI+, DI- para mostrar a força da tendência predominante no momento. Tudo isso dentro de um indicador que vai lhe mostrar isso através de cores dentro do candle. Substituindo um indicador que talvez muitos de vocês conheçam, né, o Tabajara Index, que durante vários anos de curso eu indiquei para utilização em outras plataformas e que não conseguimos adaptá-lo totalmente àquilo que nós queríamos dentro do Profit. Para isso criei esse indicador VANC, mas com recursos muito mais avançados e superiores ao que nós tínhamos dentro do Tabajara Index, que é muito divulgado no mercado. Vamos lá então para o gráfico, ver como você vai importar e como você vai instalar, trabalhar, operar, toda a parte nesse vídeo. Bora lá! Primeira coisa que você vai fazer, você vai em estratégias, gerenciador de estratégias, vamos importar o arquivo no local onde você salvou ele a partir da sua área de estudos. Temos aqui, né, clicando então em arquivo, vamos encontrar o Marubozu VANC. Abrir, ele está disponível, você vai clicar com a seta do lado direito, apontando para a direita para ele vir para a área de selecionadas. Aqui você vai importar, como eu já tenho ele no meu computador, está dizendo que vai sobrescrever. Vou clicar em sim, estratégia importada com sucesso, ok. Fechar, fechar e ele já está disponível para a nossa instalação. Vamos primeiro configurar o gráfico, seja de Renko ou Candle, para que você possa instalar ele conforme as regras de coloração que ele vai lhe oferecer. Primeira coisa, vamos dar 2 cliques sobre qualquer candle para que abra a janela de configurações, né, do indicador de preços do candle. Clique em aparência e vamos mudar a coloração de fundo do candle para preto, se você estiver com o fundo preto no seu gráfico. Lembrando, a cor que você vai colocar aqui é a cor de fundo da sua plataforma, do seu Profit. Se for fundo branco, fundo azul, é essa cor que você vai colocar aqui. Esse é o fundo do gráfico que tem que aparecer no fundo do candle. Já vou lhe mostrar como isso vai funcionar. Como eu estou aqui com fundo preto, vou colocar ambos os candles positivo e negativo com fundo preto. Nós vamos colorir as linhas externas do candle. Vou colocar aqui linha positiva. Vou escolher um verde um pouco mais escuro e não aquele verde limão. E também vou escolher um vermelho um pouco mais escuro. De que maneira? Eu vou customizar essa cor. Vou clicar aqui na opção customizar. Vai abrir essa janela. Vou definir cores personalizadas. E eu quero aqui um tom de vermelho, onde eu posso selecionar ele mais escuro ou mais claro. Vou pegar ele um pouco mais escuro e vocês já vão entender por que não é bom colocar os tons padrão, né, do Profit, como vermelho e verde fortes. Feito isso então, aparência, candles, positivo e negativo na cor do fundo do seu gráfico. Linha positiva verde, linha negativa vermelha em tons um pouco mais escuros. Vamos dar um ok. Essa é a aparência que você vai ter ao fazer essa instalação, essa configuração, né, dos seus candles. Vamos então para a instalação da regra de coloração do Marubozu VANC. Você vai clicar com o botão direito sobre qualquer candle e vai inserir regra de coloração. Clica na opção mais e você vai buscar o VANC, o VANC. Está aqui a opção inserir dentro do gráfico sobre os seus candles, né? Aqui eu estou com o índice futuro de 1 minuto. Adicionar, ok, já alterou a cor dos meus candles. Vou também inserir essa regra como indicador, além de regra de coloração. É o mesmo arquivo. Clicar com o botão direito, inserir indicador e vamos buscar aqui o Marubozu VANC. O meu já está aqui como recente, porque eu usei ele há pouco, mas basta você digitar VANC ou Marubozu, você vai encontrar todos os indicadores Marubozu. Vou inserir ele onde? Sobre o gráfico, tá? Nunca numa nova janela. Inserir e dar um ok.
Veja que apareceu aqui o indicador, né? 3 letras escritos DMI, e já vou explicar o significado disso. Vamos entender primeiro a regra de coloração. Essa regra de coloração, ela depende de várias cores, inclusive tons de cores. Eu vou mostrar para vocês o princípio básico do entendimento, né, dessa regra de coloração. Toda vez que uma força agressora se sobrepõe, nós temos ela com mais de 50% de força agressora compradora ou mais de 50% de força agressora vendedora. É isso que faz com que o preço se desloque para cima ou para baixo. Então, a força agressora compradora acima de 50%, o candle ou o bloco vai ficar verde. Força vendedora acima de 50%, o candle ou o bloco vai ficar vermelho. Só que nós vamos dividir isso conforme a força agressora que o mercado estava no momento da formação deste candle ou desse bloco. De que maneira? Toda vez que houver uma força acima de 50%, nós teremos o candle na seguinte condição. Tudo isso você vai identificar no manual que você vai receber no PDF, tá? Que está disponível já para você baixar junto com o indicador. Nós vamos ter o fundo, no meu caso aqui, com a coloração preta. Toda vez que eu tiver um candle entre 50% e 60%, ele vai ter o fundo preto. Toda vez que nós tivermos um candle pintado com a cor verde para compra, né, preenchido, ou vermelho para venda, também preenchido, que não esteja com fundo preto, ele teve mais de 61% de força. Dessa maneira, nós vamos ter cor sólida dentro do candle. Opa, vamos corrigir aqui, sólida. E a última etapa da configuração, que só vai acontecer no último candle que está em movimento. Se nós tivermos mais de 70% de força agressora, ele vai ter uma cor mais forte, ou seja, uma cor em highlight. Vamos usar aquele verde limão ou um vermelho extremamente forte para mostrar que nós temos então a força agressora maior dentro do ativo. Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para ficar mais fácil da gente ler e entender conforme o candle está se desenvolvendo. Independente do candle estar na sua fase de desenvolvimento ou não, nós vamos identificar a coloração aqui neste momento. Candles somente com a borda verde, nós temos uma força agressora entre 50% e 60% no fechamento desse candle, ou durante o período de formação do candle. Candles vermelhos, somente com a borda vermelha, mas com fundo preto, a mesma regra. Entre 50% e 60% foi a força agressora que houve na formação desse candle. Quando você encontrar o candle com a cor sólida, verde ou vermelha, houve mais de 60% de força agressora e menos de 70%. Esses são os parâmetros que nós vamos colocar. Essa regra aqui, mais de 60%, preste atenção, e menos de 70%, só vai acontecer no último candle, para que você possa identificar a diferença entre as cores, se a agressão foi forte ou se a agressão foi mais fraca. Nos candles já existentes, que já foram formados, que já estão plotados na tela, você vai identificar somente se ele está vazado ou sólido na sua cor. E nessa situação aqui, candles já passados, todos eles, quando forem vazados, vão ter entre 50% e 60%. Quando for sólido, terão acima de 60%. Não existe essa regra de divisão 60%, 70% para candles já passados. Existe somente para o candle que está em formação. Vamos esclarecer isso na prática? Vamos lá. Temos aqui um candle em formação. Vamos dar uma olhada como está. Estou em replay de mercado justamente para a gente poder ver um pouco mais da agressividade do mercado, né, da volatilidade nesse momento. E você vai ver aqui as letras DMI que eu já vou explicar na sequência o que elas se referem. Deixa eu até retirar elas e deixar somente, né, eu desabilitei a visão do indicador, deixei somente as regras de coloração. Vamos ver, nesse momento, entre 50% a 60% de força agressora vendedora neste candle, porque ele está com fundo preto. E ele ainda vai ter duas opções de cores, mas isso nós vamos falar na sequência. Deixa eu acelerar um pouquinho a velocidade para ver se a gente consegue pegar um momento de força agressora maior dentro desse candle. Veja, ele acabou de pintar uma cor sólida.
Uma guerra total nesse momento, hein? Vamos ver, ó. Cor sólida. Dê um pause. Essa cor, ela tem o mesmo tom dessa cor aqui. Então é um candle que está entre 61% e 70% de agressão. Esse candle aqui estava entre 50% e 60%. Quando você decorar essas tonalidades e decorar o que elas significam, simplesmente olhando as cores você vai poder tomar suas decisões de entrada de operação, sabendo que a força agressora está maior ou menor. Veja que aqui nós já conseguimos identificar que além da força agressora também existe volume sendo trabalhado nesse candle. Vou liberar e vamos ver se ele aumenta a força agressora para que a gente possa tomar decisões, né, a partir dessa mudança de coloração. Mudando a cor do candle. Olha o pause. Espero que esteja visível para você a diferença de tonalidade. Esse candle vermelho forte do jeito que ele está aqui, ele teve mais de 70% de força agressora. Está tendo nesse momento. Diferente do candle anterior. E essa força agressora acima de 70% significa, é óbvio, que a briga entre compradores e vendedores está favorecendo aqui, está sendo vencida por vendedores. Dá para ver no deslocamento de preço do candle, a força que o candle teve nesse momento. Nesse momento, eu quero utilizar um outro indicador. Eu quero utilizar o DMI, que nós vimos na aula passada. Então, somente para que vocês entendam o que vai acontecer, eu vou instalar um Marubozu DMI e vamos entender o que está acontecendo nesse momento. Veja que o ADX está acima de 30, muito acima de 40. Ele está nesse momento em 62,74. Muita força na tendência vendedora, que é o DI que está acima, né? Temos aqui o DI menos em vermelho, DI mais em verde e é o DI menos que está à frente. E nós estamos trabalhando com um padrão de 30 como base para identificar a força do ADX. Como eu sei disso? Porque lá no nosso indicador, quando nós instalamos ele como regra de coloração, então agora vamos dar um clique com o botão direito sobre um candle e propriedades da regra, propriedades de Marubozu Vanki. Nós vamos ver abrir aqui uma série de parâmetros. Esses parâmetros eu tenho, por exemplo, quantos dias eu quero exibir o indicador, a regra de coloração dentro do gráfico. Por quê? Quanto mais você deixa o gráfico carregado, se nós não colocássemos parâmetros aqui, vamos colocar 365, ou seja, eu quero que mostre durante todo o ano, um ano inteiro passado, dentro do gráfico, esse indicador. Vai tornar mais pesado a execução desse indicador pela sua plataforma. Sua plataforma pode ficar mais lenta. Por isso existem limitadores colocados aqui, vou colocar 3 dias, então ele vai mostrar somente nos últimos 3 dias o indicador na tela. Isso faz com que ele fique muito mais leve para a execução. Percentual de agressão. Esse percentual de agressão é relativo às regras, né, da força agressora que eu acabei de mostrar, entre 50 a 60, 60 a 70. Então, como ele diferencia o que é acima de 60%? Porque aqui existe o incremento. Incremento é quanto acima de 60 eu quero que ele faça a medição para poder plotar o candle ou o bloco nessa cor mais forte. Então 60% ele vai pintar numa coloração normal, sólida. Quando ele ultrapassar os 60, né, percentual de agressão mais o incremento, que dá 70, ele vai pintar com uma cor mais forte. E tudo isso aqui é parametrizado. Se você quiser mudar para que faça leituras mais rapidamente, né, que a força agressora seja a partir de 60, por exemplo, você coloca aqui percentual de agressão em 55, 60 e muda o incremento, reduz o tamanho dele também, o valor dele. Mostrar DMI, sim, significa que nós teremos a inscrição DMI sobre o candle, mas isso aqui funciona para o indicador, não para a regra de coloração. Regras do ADX. Então, o que nós temos configurado no DMI, nós precisamos configurar dentro dessa regra de coloração também. De que maneira? ADX está em 5, a média do ADX vamos passar para 5 também, DI está em 5 e a linha base está em 40. Então eu vou mudar ela aqui para 30 e vamos dar um OK para que ela fique exatamente igual está o nosso DMI. 5, 5, 5, opa, aqui o ADX
o DI estava em 2, vamos mudar para 5 também. Então agora eu tenho a regra exatamente igual ao meu DMI. Eu preciso estar com o DMI instalado na tela para poder ver a regra em funcionamento? Não. Essa é que é a mágica de você ter esse indicador que vai substituir o uso do próprio DMI. Como assim, Cláudio? Bom, vou lhe explicar. Vamos liberar ele aqui para execução. Veja essas letras DMI que aparecem abaixo do candle. Essas letras, elas têm duas regrinhas para que elas aconteçam. Primeiro, toda vez que ela aparecer na tela, é somente quando o ADX estiver acima da linha base. Essa é a regra. Só vai plotar aqui na tela DMI, essas três letras, quando a linha branca estiver acima da base que você acabou de parametrizar dentro do sua própria regra de coloração. Então você vai definir a linha base e vai definir os parâmetros para o ADX. Baseado nisso, toda vez que o ADX estiver acima da linha base, vai aparecer a sigla DMI. E essa sigla DMI, essas três letras, elas podem mudar de cor. Quando ela estiver branca, significa o quê? Que o candle, o preço do candle, está se deslocando na mesma direção do DI. Então veja, estou com o DI menos, linha vermelha, acima da verde. Isso significa que a tendência é de baixa. O DMI está branco, significa que o ADX está acima da linha base. É isso. Quando houver divergência entre o sentido do deslocamento do preço e as linhas DI, essas três letrinhas DMI ficarão amarelas, mostrando que houve divergência. Preste bem atenção nesse detalhe. Se nós tivermos aqui a linha DI menos, a linha vermelha, acima da verde, e de repente o preço começar a subir, está havendo uma divergência. Porque o DI está indicando que a tendência é de venda e nós vamos ver o preço subindo. Isso é uma divergência. Nesse momento, as letras DMI ficarão em amarelo e você vai poder identificar divergências. Vamos ver se isso vai acontecer para que a gente possa... Opa, aconteceu. Maravilha. Que bom momento aqui, por acaso, né, durante essa gravação, para que a gente possa identificar isso. Por quê? Porque o preço acabou de se deslocar para o sentido de compra. E olha que o candle também está amarelo. Espero que você perceba isso. Por que o candle está amarelo? Porque também está havendo uma divergência entre os agressores. E isso é um sinal, toda vez que aparecer um sinal amarelo no seu candle ou nas letras DMI, é o sinal para você tirar o botão, a mão do mouse e não operar, porque é zona de divergência. E por que o candle fica divergência? Porque a força agressora ainda é vendedora, mas o preço está se deslocando para a compra. Mas como assim? É um momento de transição. Esse intervalo de transição entre entrar uma força agressora maior na compra, nesse exemplo que nós estamos vendo na tela, e o preço, o indicador força de agressão ainda estar mostrando que essa força é vendedora, é por conta da tendência vendedora ser muito forte, por conta do histórico que já havia dentro da formação desse candle, basta ver o tamanho do pavio inferior que ele está deixando, e pode haver uma reversão para compra. Por isso tudo está amarelo. Primeiro, porque se o preço subir nesse momento em que o DI está vendedor, ele vai deixar as letras DMI em amarelo. Se o candle ultrapassar, né, o preço de abertura e for para compra numa tendência, uma força de agressão ainda vendedora, ele também vai ficar amarelo. E o candle também pode ficar branco. Como assim? Toda vez que você ver um candle branco, significa que as forças agressoras, compradoras e vendedoras, estão em 50% cada uma, ou seja, empate. Amarelo, divergência. Branco, empate. Momentos em que você tem que esperar o mercado ter uma tendência definida. Tudo isso você vai identificar sem precisar de outro indicador na tela, a não ser o próprio Marubozu Vanki. Vamos ver como ele vai nos mostrar essa possível divergência. Basta ver o tamanho do pavio. Faltando aí 23 segundos para acabar o candle de 1 minuto.
já acabou a divergência. Veja, força compradora tomando conta, mas ainda abaixo de 60% de força de agressão. Ele está aqui entre 50 e 60 porque o fundo é preto, mas ainda está contra a tendência do nosso indicador DI+. Vamos ver como vai se comportar o fechamento desse candle. Olha lá, martelo duplo, né? Resistor na tela, nosso famoso resistor aí, o diodo, e voltou a força agressora vendedora já em highlight aqui com vermelho mais forte, DMI a favor da tendência, branquinho, mostrando que o pavio inferior, né, houve essa força agressora, mas já houve o retorno também, deixando um pavio superior, criando uma figura que é sinal de possível reversão, né? Então não houve, talvez, né? Vamos ver agora na continuidade o que o indicador nos mostra. Também deixando o pavio e já perdendo força agressora, voltou a cor vermelho fraco, apesar de estar a favor, né, do DMI, apesar do preço estar se deslocando, mas olha, claro, estou aqui numa velocidade mais rápida, né? Estou em velocidade 4, vou reduzir, botar na velocidade normal. Veja como o preço, a força compradora, agressão e volume comprador, tomando conta do candle neste momento. DMI ainda está vendedor. Essa força agressora está entre 50% e 60%, porque é a cor do candle está me falando isso. Se o DMI alterar para branco, mostrando que houve as mudanças do DI dentro do indicador, e a cor ficar em highlight, mostrando que tem acima de 70% de força compradora, é um bom momento operacional. Vamos identificar aí o highlight. Olha só a diferença. Cor muito mais forte do que as anteriores, né? Essa cor aqui me indica que o candle está com mais de 70% de força agressora. Como eu estou em replay de mercado, os candles anteriores não ficaram pintados, porque eu reduzi a área, os dias para execução. Estou aqui no replay do dia 7. Em replay de mercado, se você executar períodos muito anteriores, ele não vai mostrar. Eu vou colocar aqui 10 dias para que ele possa colorir os candles, já que eu estou em replay de mercado. Olha a diferença das tonalidades, das colorações. Esse verde aqui significa que nós estamos com força agressora acima de 70%. Quando o DMI inverter, posso entrar agora? É arriscado, porque o DI ainda não está dando essa condição. Ó, acabou de mudar o DMI. De amarelo ele passou para branco. Agora nós estamos com a força agressora acima de 70% e o DMI dando o sinal de que a tendência do momento é compra. Ou seja, já foi rompido essa tendência vendedora que nós tínhamos aqui. Então podemos identificar, nunca nenhum indicador vai suprimir, vai se sobrepor à sua análise gráfica. Estamos aqui, abertura de gap de baixa, o mercado testou 3 vezes um fundo, deu para ver que ele fez um ombro, cabeça, ombro invertido. Temos uma linha de tendência de alta na tela, foi rompida por uma pequena linha de tendência de baixa. Vamos identificar aqui através, né, de toda a nossa análise gráfica que chegou a uma retração em torno de 50% de FIBO, aproximadamente quase 61,8 de FIBO, tentou romper 50, né? E o mercado pode estar fazendo sua impulsão, retração e dando uma nova retomada de impulsão. Baseado nisso, as forças que estão sendo mostradas pelo indicador e a nossa análise gráfica pode levar a crer que o mercado está fazendo uma nova pernada de impulsão de alta, né? Impulsão, retração, e pode fazer uma nova tendência de alta. Aí cabe toda a sua análise gráfica, fazer suas leituras, né, e projeções de Fibonacci, verificar se o mercado pode fechar a gap. Temos aqui preço de fechamento como próxima resistência, né, visível no momento por estar aqui o preço de fechamento, e o mercado pode vir buscar aí talvez até 100% de FIBO, uma vez que está aqui com o preço de fechamento. DMI forte,
e o mercado pode te mostrar, se romper esse topo anterior aí com facilidade, ele pode buscar realmente uma nova tendência de alta. Olha, força agressora, mais de 70% nesse horário, na formação deste candle, fazendo aí já um deslocamento de 210 pontos no índice. Força vendedora entre 60% e 70%, contra a tendência no momento que é o DMI, então impulsão, retração, mercado mostrando aí seus momentos, 10 horas, né, abertura do mercado à vista, e aí a gente vai ver como isso se comporta. Esse é o indicador Marubozu Vank, uma leitura que quando você se acostumar às trocas de coloração, se acostumar a configurá-lo para que o seu trade system seja melhor e você consiga ter mais opções de visualização de oportunidades de operação, tenho certeza que vai lhe ajudar, vai contribuir muito para que você possa ter melhores resultados no seu trade, ok? Espero ter lhe ajudado com a instalação, com a instrução sobre a instalação desse indicador e que ele possa melhorar muito a qualidade dos seus trades. Até a próxima aula.